Graça e paz ao coração de todos. Tudo bem com vocês? Eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Após o texto faço minhas considerações, aproveitando sua postura em pés. Vá até o endereço de Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Que igreja linda! Só tem cabra macho nessa noite? Tem alguém em dúvida, irmãos? Levante a mão para nós orarmos. Só tem cabra macho aqui essa noite. Diz que todo bom guerreiro, além de ter habilidades com a luta, precisa também saber bradar diante do inimigo. Algumas vezes, grandes batalhas foram decididas pelo som. Ui, ui, ui! Nem todas as vezes foram decididas pelo braço. Quando o leão ruge, antes de ler o texto, quando o leão ruge na floresta, o rugido do leão se propaga num raio de quase 10.000 metros. E o rugido do leão está decretando que ele é dono daquele território e que ele está disposto a lutar por ele. Por fim, quando ele faz isso, ele denuncia a sua localidade para os outros que querem tomar o seu lugar. Mas ainda assim ele não deixa de rugir, porque ele está deixando bem claro que ele está disposto a lutar. Efésios 5:22 diz: e as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Toma o seu assento, obrigado. A convite do pastor André, com o consentimento do apóstolo Leandro, eu estou aqui essa noite para ministrar o seu coração, nesse tempo de importância e valorização a algumas coisas que nós vamos destacar essa noite. Essa semana, última quinta-feira, o pastor André esteve ali na congregação em Pissarras, e foi uma noite gloriosa, onde a resistência da igreja foi provada. Pensa um pregador que bateu na igreja, mas bateu, irmãos. Os irmãos lá apanhou até no céu da boca. O irmão mais duro da igreja, o mais indiferente, o mais resistente, no final do culto disse para mim assim: pastor, como esse baixinho bate doído. Eu estou aqui essa noite para me vingar dele. Ele me convidou e eu vou aproveitar a oportunidade para me vingar dele. Então tudo o que será dito essa noite não é meramente acaso nem coincidência. Eu vou aproveitar porque eu já tô desde quinta-feira remoendo tudo que ele falou. E o mais interessante, eu disse agora há pouco, que a igreja com muita destreza, com muita maestria, com uma boa estrutura, recebeu uma poderosa palavra e de fato eu tive bons retornos em relação ao que foi ministrado.
porque se enquadra, se encaixa exatamente dentro daquilo que nós, como igreja, estamos precisando vencer. Talvez um dos nossos grandes equívocos nesse processo de edificação é cairmos na tolice de pensarmos que consolo produz mais resultado do que confronto. Ainda que eu concorde que há, de forma muito específica na vida da igreja e ainda mais específica na vida do homem, a necessidade de alguns relampejos de consolo, mas boa parte das vezes, para nós produzirmos, ou para que Deus, através da sua palavra, possa produzir aquilo que Ele prometeu, Ele precisará de ambientes, de momentos e circunstâncias que nos coloquem diante de confrontos. Se você pudesse escolher essa noite, e eu já adianto que não pode, por favor, alguém feche as portas, não deixe ninguém sair. Se sair, por gentileza, quebre o pescoço dele para mim na saída. Mas se você pudesse escolher essa noite, a minha pergunta, a primeira de tantas essa noite, qual seria? Consolo ou confronto? Consolo ou confronto? O consolo, ele é uma mensagem bem elaborada que traz, de certa forma, uma aprovação diante de algumas dúvidas ou circunstâncias. O consolo te enche de motivação para continuar fazendo exatamente o que você está fazendo. Quando você fica em dúvida, quando você falsamente é reprovado, quando você pensa em desistir em caminhos que o Senhor Deus quer que você continue. Mas o consolo, ele não marca novos territórios na sua vida. Ele não libera novas fases. Ele não te coloca diante de novas oportunidades. É apenas um empurrão para quem está pensando em parar. O confronto não. O confronto, por mais doído que seja, e às vezes e essa noite com certeza até o final da noite você vai concordar comigo que será. O confronto, ele abre portas em lugares que só através do confronto nós podemos enxergar. Ele nos dá possibilidades de mudarmos em áreas da nossa vida que através do consolo elas nunca, jamais mudarão. Então, quando Deus quer te tornar uma igreja melhor, quando Deus, principalmente essa noite, quer te tornar um homem melhor, Deus vai precisar colocar o dedo na ferida. Deus vai precisar apontar algumas áreas de ignorância e estupidez, áreas de resistência e relutância, das quais nós, como oposição à grande obra de Deus na nossa vida, recusamos em mudar. Talvez essa noite, por esse motivo, Deus atue para atender a oração de uma serva, sua esposa, que ficou lá orando: Senhor, pelo teu amor, dá um jeito nesse homem, porque eu não estou aguentando mais. Talvez ela está de joelho agora, falando assim: tomara que o culto lá cabe 2 horas da manhã, porque ele é duro de ouvir. Isso não muda o profético na vida do homem, mas apenas o torna como eu disse a alguém alguns dias atrás, como um profeta Balaão. Balaão era profeta, Balaão carregava uma mensagem, Balaão era escolhido, mas Balaão tinha um sério problema de incoerência no seu ministério, porque ele, como homem, podia falar com as pessoas, mas Deus, como Deus, para falar com ele tinha que ser através da mula. Sabe por que através da mula? Porque tem gente que só ouve ganhando coice. Sabe por que através... Não sou eu a mula, não é eu. Mas sabe por que através da mula? Porque talvez fosse
improvável ele, como profeta, ouvir uma palavra de outro homem. Então Deus, para atuar naquele ambiente de incredulidade do coração daquele profeta, tem que elaborar toda uma logística, porque o profeta, Deus já tinha ministrado no coração de Balaão antes dele sair de casa. Antes dele sair de casa, ele já sabia o percurso que ele tinha que fazer, e que ele não podia mudar a rota. Mas se nem o próprio Deus, ou através de alguém falando com ele, foi suficiente, então Deus vai usar algo assim improvável, impossível, extraordinário. Alguém esses dias disse para mim: pastor, eu só vou acreditar na profecia se Deus usar alguém que não me conhece. Eu disse: Balaão. Deus tem que criar uma logística extraordinária, um ambiente assim daqueles de colocar medo de perna para o ar para falar com você, porque você é um cara duro de ouvir. Torna fácil a comunicação tua com Deus. Quando nós tratamos as coisas dessa forma, de fato isso manifesta muita incredulidade do nosso coração. Muita incredulidade no nosso coração. Deixa eu te falar algo bom. Ser homem é um grande privilégio. Alguém discorda? Ser homem é um grande privilégio diante de toda a criação. Diante de toda a criação, ser homem é um grande privilégio. Olhe Deus elaborando o jardim, olhe Deus preparando o ambiente, olhe Deus colocando o homem ali. E se você observar as palavras que foram liberadas sobre o homem perfeito Adão, você vai encontrar neles, não é esse o assunto, mas você vai encontrar neles os 5 ministérios em um só homem. Você vai cuidar do jardim, você precisa instruir, você vai dar nome. Depois que Deus cria Eva, o último ministério se manifesta, que é o de evangelista. O Senhor diz: Adão, agora crescei e multiplicai. Vai fazer alma, vai ganhar alma, meu filho. Ser homem é um grande privilégio, mas como todo privilégio, existem grandes responsabilidades. E quando nós somos omissos às nossas responsabilidades, infelizmente, todos aqueles que de forma direta estão ligados a nós vão sofrer as consequências. Olha para mim, Alan. Vão sofrer as consequências. Deixa eu te dar um exemplo antes de entrar no texto sobre isso que eu falo. Deus deu uma palavra ao povo de Israel logo depois da saída do deserto, na introdução à terra prometida, e o Senhor disse a respeito de Jericó que faria coisas extraordinárias. Todo o povo assistiu àquele cenário. Estava claro que quem derrubou aquelas muralhas fora Deus. Prova disso é a arqueologia mostrando que a terra tragou os muros não caíram para dentro, como se os homens de fora tivessem empurrado, os muros não caíram para fora, como se os homens de dentro tivessem empurrado, os muros não racharam. Quando você olha as fotos arqueológicas, você vê que os muros foram tragados, como que se uma mão de cima colocasse e apertasse assim. Fora Deus. Mas Deus dissera a todo o povo, principalmente aos líderes, especialmente aos líderes, aos chefes, que tudo o que seria tomado ali por conquista não deveria pertencer ao povo. Ninguém poderia tomar posse e uso daquilo como despojo. Alguém muito corajoso, muito relutante e por fim muito teimoso resolve pegar aquilo que não é seu. E guarde que eu estou falando, homem casado, principalmente pai, homem de Deus. Todas as vezes que você pegar aquilo que não é seu, você vai perder o direito de algo que você tem. Quando você pega algo que você não tem direito, você perde o direito de algo que você tem. O povo de Israel vai para a próxima batalha e, por causa de um indivíduo, todo o povo perece. Isso acontece muito.
dependendo do escalão que esse indivíduo ocupa, aqueles que estão sob seus cuidados, aqueles que estão sob sua liderança, aqueles que estão sob sua responsabilidade, vão sofrer. E todo o povo sofre. Deus trata isso com Josué, Josué vai tratar isso com os homens, até chegar ao responsável por aquela ação tão irresponsável. Se descobre quem foi, vai se tratar em relação à sua ação, e este mesmo indivíduo é colocado diante de todo o povo de Israel. Mas eu disse que eu seria intenso essa noite. Esse indivíduo é colocado diante de todo o povo de Israel, diante de toda a sua casa, e então começa uma explicação sobre o que vai acontecer. Eu fico pensando Josué falando: olha aqui, sabe por que o filho da irmã Joana morreu? Ali na batalha de Ai, morreu porque Acã pecou. Sabe por que a irmã fulana de tal está viúva? Está viúva porque Acã pecou. Sabe por que nós perdemos uma batalha absurda, que não era para ter perdido? Perdemos porque Acã pecou. Sabe por que o nome de Deus agora virou piada nas outras nações? Virou piada porque Acã pecou. Gente, o que esse homem merece? Morte. Morte. A sentença é muito mais dura do que você pode imaginar, porque não só Acã seria exterminado, mas toda a sua casa. E aí eu paro para pensar em uma das cenas mais tristes na história de um homem de toda a Bíblia, que é um homem parado diante de toda a sua família e vendo a sua esposa passar para ficar diante do povo ser apedrejada. Eu fico imaginando, na medida em que os seus filhos, e não deveriam ser pouco, passando e olhando nos olhos de seu pai. Eu sou pai de um menino de 4 anos, eu fico imaginando um menino de 4 anos como o meu passando e alguém puxando ele: vem aqui, vem aqui, vem aqui, você vai ser apedrejado. E o menino gritando, e aquele homem Acã não podendo fazer nada. Eu imagino o filho do servo que abriu mão da sua vida, que estava servindo todos os dias, lavando os pés de Acã, agora olhando e falando: para isso que eu te servi? Para terminar assim? Nós precisamos assentar no nosso coração que Deus nos fez homens, e isso exige de cada um de nós responsabilidade. Posso apertar um pouquinho mais? Você aguenta? Irmão, se o professor do teu filho te chamasse na escola e falasse assim: pai, nós estamos com um sério problema, seu filho está pegando aquilo que não é dele, e nós precisamos tratar isso. Como é que você se sentiria? Uma vergonha tomaria conta do seu coração? E se o pastor chamasse teu filho e falasse assim: filho, teu pai está pegando aquilo que não é dele? O ambiente é o mesmo, o confronto é o mesmo. Eu estou querendo que você entenda, quando eu estou falando pegando, irmão, não estou falando só de dízimo, de oferta, não, irmão. Ei, já foi dizimado e ofertado, e todo mundo está proibido de ofertar essa noite. Já acabou. Passa o cadeado aqui. Tem que insistir muito para poder ofertar. Eu estou dizendo isso porque nós precisamos assentar no nosso coração que as coisas, elas são sérias, e estão cada vez mais sérias. Que nós acabamos brincando com coisas sérias demais, e que Deus nos colocou em um lugar de responsabilidade, e que as nossas irresponsabilidades trazem consequências sobre aqueles que dependem de nós. O grande problema, como às vezes eu acabo me deparando ao ser pastor em situações como essa, é que poucas das vezes não acontece, mas lamentavelmente, ainda bem que só tem homem, porque eu não quero ofender as irmãs, eu estou aqui sendo financiado por elas essa noite. Elas me financiaram. O grande problema é que quando a mulher lidera, um caos se instala. Se instala. Olha, Eva, tomando decisões. Olha a casa.
A iniciativa de Eva em liderar uma circunstância trouxe inimizade. Não foi só entre ela e a serpente. Se você observar, logo depois de comer o fruto proibido, ali se instala a primeira inimizade entre o homem e Deus. Deus até então não tinha nem chamado a atenção de Adão, e agora está dizendo assim: Adão, o que tu fez? Tu estragou tudo, Adão. Trouxe inimizade entre o homem e a mulher. Por isso que é uma briga interminável. Foi eu não, Senhor, foi essa mulher aqui. Aí trouxe inimizade entre a mulher e a serpente. Foi a serpente. Quer um outro exemplo de quando a mulher lidera, um caos é instalado? Olha Jezabel, gente. Olha Jezabel. Sabe por que Jezabel era Jezabel? Porque Jezabel era casada com Acã. Claro que muito da natureza dela favorecia quem ela era, mas é claro que Acã financiava. Acã? Não é Acã. Acabe. Paga, Acabe. Quase. Alguns especialistas dizem que essa iniciativa que as mulheres têm, isso é ótimo, irmãos, em partes, que geralmente acontece entre os 20 e 30 anos. Dos 20 aos 30 elas lutam muito pela liderança. Depois perto dos 40 passa. É para passar. Entre os 20 e os 30. E se elas forem até o final e não mudarem, depois dos 30, quando elas chegarem nos 40, elas estarão muito cansadas. Serão mulheres cansadas. Sabe por quê? Porque elas estão carregando um fardo que elas não têm estrutura. Depois, quando passa a fase dos 40, chega aos 50, elas não estão cansadas, se tornam mulheres doentes. Doentes. Mas isso só acontece quando nós, homens, nos tornamos omissos aos nossos deveres e responsabilidades. E é exatamente isso que o primeiro texto que nós lemos fala, diz: e as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. A palavra submissão só pode ser entendida no sentido do que foi escrito, se você olhar para o significado etimológico. No significado etimológico, submissão é estar debaixo, sobre uma missão. É estar debaixo de uma missão. Esse é o papel fundamental. Irmãos, ainda bem que as irmãs não estão aqui para te ver e nem para te ouvir. É estar debaixo de uma missão. Submissão, isso deixando claro que a missão é do homem e a mulher. Mais uma vez lembro de Eva. O Senhor, quando a fez, disse assim: Adão, eu fiz para ti uma ajudadora, uma auxiliadora. Por quê? Porque Eva vem para fazer de forma a auxiliar aquilo que Adão já fazia. Isso é submissão, é estar debaixo de uma missão. Agora, sabe o que mais me preocupa nessa situação toda? É quando uma mulher se une a um homem que ainda não tem missão. O Senhor falou aqui, sexta-feira, usando a palavra propósito. Quando a mulher se une a um homem que não tem missão. Nenhum homem pode ter uma mulher até ter uma missão. Porque a causa, a razão, motivo e circunstância, diz o professor Girafales, dessa união, de acordo com esse versículo, é para ser inserida a missão da vida desse homem como uma auxiliadora. Boa parte dos conflitos dentro de uma casa que é gerada é por causa disso.
discute por finança. Por que se discute por finança? Se faz piada, irmão, ridicularizando as mulheres em relação ao cartão de crédito. Porque as finanças não têm uma missão bem definida. Não está claro qual é a missão. Do que precisamos conquistar. Para que precisamos guardar. Aonde devemos investir. Um homem sem missão, ele não tem iniciativa. Ele vê a necessidade, ele pisa em cima do papel, mas não ajuda. Rapaz, ainda bem que eu trouxe meu pai hoje, irmãos. Ainda bem que meu pai está ali. Então é claro que a vida dessa mulher será frustrante ao lado desse homem, porque ela precisa de um propósito de vida, e ela só poderá servir um homem que tem uma missão. Se esse homem não tem uma missão, então ele está gerando no seu ambiente familiar um ambiente de omissão. Qual é a tua missão? Deus te chamou para quê? E o que você está fazendo com o chamado que Deus te deu? Não, diz para você e para o Espírito Santo, aonde é que você está servindo? Você está servindo para quê? Para que você serve? Eu disse que ia ser sério, eu disse. Para que você serve? Qual foi a última vez que você se colocou à disposição de servir? Deus te criou homem, e ao fazer isso te fez como que você fosse a joia da coroa de toda a criação. Homem, sexo masculino, estou falando. Não estou falando humanos, humanos, estou falando homem. Quando Deus te fez homem, Deus te fez a coroa de toda a criação. Eu orei agora há pouco e disse: Senhor, que potencial incrível. Uma igreja cheia de homens. Em uma noite como essa, muita coisa pode mudar daqui para frente. E infelizmente uma das coisas que nós mais bradamos quando ouvimos, eu disse a palavra infelizmente, é quando nós ouvimos assim: a vida dos seus filhos vai ser melhor do que a sua. E nós falamos amém. Peraí. Você entende? É claro que nós queremos que a vida dos nossos filhos sejam melhores do que a nossa. Mas por que nós queremos que a vida deles sejam melhores do que a nossa? Porque a nossa não está indo tão bem. Porque as coisas não estão acontecendo como nós planejamos ou como nós achamos que deveriam acontecer. Deus, essa noite, para mudar a história da sua casa, vai começar mudando a história da sua vida. Deixa eu dar um exemplo sobre o que eu estou falando. Josué, quando vai estabelecer-se na terra prometida, eis uma das palavras, ou a palavra mais famosa dita por Josué: eu e a minha casa. Quem, Josué? É eu e a minha casa. Tua casa e quem? Eu. Sabe por que ele diz eu e minha casa? Porque a casa dele não vai a um lugar diferente de onde ele está indo. Ele está dizendo assim: se eu for, a minha casa vai. A minha casa não vai porque eu estou mandando ir. A minha casa não vai porque eu quero que vai. A minha casa só vai se eu for.
Se eu for, a minha casa vai. Ele está dizendo: eu assumo responsabilidade, eu tomo a frente, eu lidero, eu vou e a minha casa me segue. Vão comigo. Ele está dizendo: eu vou inspirar a minha casa, eu vou mostrar como é que faz, eu vou dar exemplo, eu vou dizer que vale a pena. Queremos empurrar famílias, mulheres, crianças a lugares aonde nós não estamos indo em Deus. Nossa, irmão, tem algo pior do que a ideologia de gênero na escola. Nossa, isso é terrível que eu vou falar. É terrível, é terrível. É terrível. Eu estou resguardado aqui pela oração do apóstolo Leandro. Já vi ele abaixar a cabeça umas 3 vezes. Tem algo pior do que a ideologia de gênero que é ensinada na escola. Posso falar, meu pastor? É o mau exemplo de um homem dentro de casa. Pior do que a ideologia de gênero na escola é um homem de mau exemplo dentro da sua casa, porque isso sim mata. Vamos lutar para mudar isso, porque de fato isso é nosso dever e responsabilidade. Queremos que as coisas mudem lá fora, sendo que às vezes elas são as mesmas dentro do nosso lar. Qual é a tua missão, irmão? Qual foi a última vez que você procurou o teu pastor e perguntou em que área você pode servir? Em que você pode ser útil? Qual foi a última vez que você se colocou à disposição de alguma coisa? Seus filhos estão assistindo isso. As pessoas que você lidera, querendo ou não, você lidera, estão vendo qual é a sua missão. A mulher está esperando, diz a Bíblia. A mulher está esperando, diz a Bíblia, que venha sobre a vida dela, que Deus traga e levante esse homem do qual vem com uma missão e ela será auxiliadora. Mas isso me preocupa. Eu sou pai de uma moça de 14 anos de idade. Quem é pai de menina deve se preocupar e orar muito, irmão. Muito, muito por isso. Quem é pai de moça aqui, de menina além de mim? Levanta a mão. Depois de hoje começa a orar. Sabe por quê? Porque aí você aplica a Bíblia dentro de casa. Você senta na mesa com seus filhos, você ora. E ora bonito, irmão. Ora bonito. Dá as mãos, ora. Aí sua filha levanta a voz contra a sua esposa. Aí você vai: opa, peraí, não fala assim com a minha mulher não. Aí você vai e educa. Ela vê o bom exemplo da mãe orando, o bom exemplo da mãe honrando o pai. E ela vai absorvendo, vai aprendendo e vai sendo criada como uma moça que daqui a pouco vai estar pronta para ser submissa a um homem. Aí a moça cresce, você entrega ela a um rapaz que não tem missão. A um homem que foi criado com Nutella, irmão, até os 20 anos de idade da cama. Você acha que isso não me preocupa como pai? O tipo de rapaz que eu vou entregar minha filha, será que é homem mesmo? Será que é homem mesmo? Ou será que é um projeto mal acabado? Por isso que o texto que nós lemos ali, o último, eu antecedo, diz assim: e deixará o homem o pai e a mãe. Não é a mulher não, é o pai e a mãe. Porque se a mulher precisar, tem o amparo de seus pais. O homem é que tem que deixar. O homem é que tem que ter posicionamento. O homem é que tem que assumir responsabilidade. O homem é que tem que se colocar nesse lugar. A mulher não, ela foi preparada para ser submissa. Ela foi preparada para honrar o homem. Ela foi preparada para esperar iniciativa e atitude dele, para segui-lo, para auxiliá-lo. Esse dia eu vou fazer a visita, irmão. A irmã desesperada. O Vitor foi comigo. Ai, pastor, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Mão de Deus, eu disse: isso aqui é o ó do Borogodó ou é o Borogodó do ó?
Irmão, eu disse, mãe, isso é o caos. Isso é o caos. O marido não pôde sair do quarto para conversar com o pastor, porque estava passando de fase no videogame. Passando de fase do videogame. Eu disse, irmã, é sempre assim. Ela disse assim, pastor, ele fica 18 horas agora dentro do quarto jogando videogame. A última coisa que ele me pediu foi que eu aumentasse a velocidade da internet para o jogo dele não travar. O Corão aqui, meu irmão. Não... Ah, Jesus amado. Uma menina nova, irmão, 23 anos de idade. O que eu faço, pastor? Eu gosto de irmã, mata ele. Você é nova, até daqui a pouco você vai ser solta, dá tempo de você casar ainda. Abandonou o serviço, abandonou a vida. Eu não conhecia o rapaz. Qual é a tua missão, querido? O homem que não vive a sua missão vive em omissão. Omissão ao chamado, ao propósito. Vamos para frente. O próximo texto. Que é o 23. Diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Olha que interessante, todos esses 4 versículos que lemos mostra 2 grupos. Dentro desses 2 grupos mostra os indivíduos desses grupos e depois compara os 2 grupos. O primeiro grupo é a família. Dentro do grupo família, o texto fala sobre a mulher e o homem. O segundo grupo é o grupo igreja. Entre o grupo igreja fala das pessoas e de Cristo. E depois compara a mulher com a igreja e o homem com Cristo. Uau! Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja. Esse texto está dizendo que o homem tem um padrão, e que o padrão de todo homem é Cristo. Cristo é o padrão de todo homem. É o padrão que todo homem deve seguir. Interessante que ao fazer o homem, Deus diz algumas coisas. Eu disse agora há pouco, uma delas é que o Senhor diz assim, que o homem será a sua imagem e semelhança. Então eu estou dizendo que essa palavra não está sobre as mulheres, mas agora especificamente me refiro aos homens, não às irmãs. Elas não estão aqui, seria muita covardia falar delas. Mas está dizendo que Deus disse, e o homem será a minha imagem e semelhança. Uau, como eu achei fantástico isso. Quando o diabo vem para destruir a primeira família, o primeiro casal, ali naquele momento de diálogo entre a serpente e a Eva, e depois Eva e Adão, a palavra que a serpente usa de argumento é exatamente para anular o fato de que Deus tinha dito que eles seriam imagem e semelhança de Deus. A serpente diz assim: se você comer do fruto, vocês serão como Deus. Mas peraí, já não era? Já não era imagem e semelhança?
na promessa de dar algo que eles já tinham, de fato revelava o interesse de tirar algo que havia sobre eles. Com exceção ao conhecimento do bem e do mal, eles eram imagem e semelhança. A primeira razão que eu olho para esse texto e entendo por que o diabo quis roubar isso deles, é que de fato, talvez seja a coisa, ou pelo menos uma das principais coisas que o diabo mais odeia na vida de um homem, é olhar para o homem e ver Deus nele. A única forma que ele tem de anular Deus na sua vida é te levando a uma vida de pecado. Talvez o diabo nem odeie tantas coisas em relação a você, mas essa eu posso garantir, que ele odeia muito olhar para você e ver Deus em você. Porque essa, dentre todas, é a principal maneira que Deus tem para manifestar a glória dele entre a criação, fazendo com que você se pareça com ele. Há uma historinha muito antiga, talvez a maioria conheça. Para enrolar um pouco, deixa eu te contar. Diz que a serpente odiava o vagalume. Sempre buscava ocasião para destruir o vagalume. Um dia ela consegue encurralar um vagalume no canto, e ela vem com a boca aberta dizendo: eu vou te matar, eu vou te destruir. Quando ela vai devorar o vagalume pula na frente dela, ela coloca a mão e diz: para, dona serpente, deixa eu fazer 3 perguntas antes da senhora acabar com a minha vida. A serpente diz: pergunta logo, porque eu estou doido para te destruir. Primeira pergunta: vagalume faz parte da cadeia alimentar da serpente? Não. Segunda pergunta: se a senhora me comer, a senhora vai matar a sua fome? Eu disse: uma perninha seca dessa? Não. Terceira pergunta: se vagalume não faz parte da cadeia alimentar, se a senhora vai me comer e eu não vou matar a sua fome, então a terceira pergunta é: por que a senhora quer me matar? Essa historinha diz que a serpente abre a boca e diz assim: porque esse brilho que está em você me incomoda, porque esse brilho que está em você me irrita, porque esse brilho que está em você me traz transtorno, porque esse brilho que está em você me faz te odiar. Você consegue entender, irmão? Que toda propaganda massiva em relação ao pecado é para anular Deus na sua vida, é para anular Deus dentro da sua casa, é para anular Deus dentro do seu casamento, é para anular Deus em relação ao que você toca, quem você é e o que você faz. Quando é anulado a imagem de Deus em um homem, o homem fica feio demais. Mas quando é anulado a imagem de Deus no homem, a primeira coisa que se sente na vida desse homem: perda de autoridade. E desculpe, senhores, debaixo de tanta graça e paz, só parece que eu estou bravo, mas eu não estou, te prometo. Eu preciso dizer que não há nada na vida de um homem tão constrangedor e humilhante do que um homem sem autoridade diante de sua casa. Quando a serpente consegue anular a imagem de Deus em um homem, ele perde a sua autoridade. Vou pegar você aí na saída. Ele perde a sua autoridade. E de fato não há nada
tão verdadeiro em relação à perda de autoridade quanto o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A perda da autoridade sobre os P's. P's. Irmão, fala de professor. Não é tão respeitado quanto já foi. Irmão, fala de político. Nossa, Deus amado. Chama alguém de político, que era para ser um elogio hoje, de forma pejorativa, se torna uma ofensa. Não era para ser, mas, por favor, que ninguém se sinta ofendido com isso. Mas fala de policial. Não, e se não bastasse, irmão, fala de padre. E se não piorasse mais ainda, fala de pastor. Aí você conversa com os jovens, e você conversa com as esposas, você descobre aonde está a falha. Está na pessoa do pai, e está na pessoa do protetor e provedor. Perda de autoridade. Você só é autoridade aonde você é ouvido. Sabe por quê? Que às vezes nós precisamos falar muitas vezes a mesma coisa, porque nós ainda não estamos exercendo toda a autoridade que se faz necessária. Por isso a quantidade de repetições. Agora, deixa eu ler o texto. Estou caminhando para o final. O texto que nós lemos diz, talvez essa seja a parte mais polêmica essa noite, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja. Sabe por que toda mulher, algumas poucas não, mas toda mulher se sente ofendida com a palavra machismo? Irmão, fala de machismo. Quando a mulher quer falar que o homem está fora da lei, fala assim, você é machista. Por que ela fala machista para nós? Sabe por causa da barba? Você é machista. Sabe por que o machismo ele não assenta no coração da mulher? Ele não assenta. Para combater o machismo, elas criaram o feminismo. Sabe por que o machismo não assenta no coração da mulher? Porque o machismo não é um tipo de governo que foi estabelecido por Deus, de acordo com a Bíblia. O machismo é tentar exercer autoridade sobre a vida da mulher, sem ter Cristo como autoridade sobre a sua vida. Ele quer que ela obedeça a Ele, mas Ele é teimoso quando Cristo fala com Ele. O texto que nós lemos aqui está dizendo que a forma que Deus estabeleceu do homem sobre a mulher chama-se cristocêntrico. Não tem a ver com o meu sexo, tem a ver com a vontade do Todo-Poderoso. O fato de ter uma natureza mais forte ou de ela ser mais frágil não tem a ver com isso. Por isso que você fala. E elas retrucam, você é machista, você é coisa de machista. Não tira a razão delas não. Não funciona. Porque o machismo é um sistema que foi colocado pelo homem caído. Não tente, não espere, porque você vai se frustrar em tentar ser autoridade sobre a vida dela, se Cristo ainda não for autoridade sobre a sua vida. Quer saber o quanto de autoridade flui de você? Olha o quanto de autoridade está sobre a sua vida. O quanto você pode influenciar através da sua liderança. Olha o quanto a liderança pode influenciar através em você. Se há um bloqueio para que você seja a cabeça disso tudo e não tenha cabeça, então entenda, você está
está bloqueado para ser cabeça também. Esse é o grande problema, tentar corrigir a vida dos outros, torná-las melhor sem olharmos para nós, sem permitir com que Deus nos mude, nos molde, nos transforme. A obra-prima desse texto, em poucas palavras eu leio, versículo 25. Chega ao seu ápice, à sua plenitude, ao seu êxtase. Diz: maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Você precisa prestar atenção, irmãos. Eu disse, é comparação, é padrão. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Que amor é esse? Que vai ao extremo de se expor e principalmente se dispor a morrer. Ei, não era para tua mulher estar se matando por causa de você. Ao contrário disso, ela disse: eu estou me matando por causa de você. Ao contrário disso, era para você estar se dispondo a morrer por ela. Esse é o padrão que todo homem precisa para estar vivendo debaixo do poder dessa palavra. Agora, é claro, para te dar um bom motivo para nós orarmos essa noite. Me ajude com as luzes aqui, por favor. Muita coisa aconteceu ao longo da sua vida para que você tivesse plenas dificuldades de exercer de forma intensa tudo aquilo que Deus te formou para ser. Eu sei que nem todos tiveram todas as oportunidades que se precisa para ser o homem que se deve ser. Ei, eu sei que muitos aqui cresceram num lar sem pai, sem referência. E é claro que isso de alguma forma vai trazer dificuldades lá na frente. Não sou ignorante a respeito disso. Eu sei que muitos aqui foram espancados. Muitos aqui sofreram torturas psicológicas terríveis. Eu sei que muitos aqui cresceram em um ambiente de imagens traumáticas ao ver o seu pai batendo, espancando a sua mãe. Dá para diminuir essa luz aqui também, Amos? É possível. Os homens se sentem mais à vontade assim. Eu sei que muitos aqui, feche seus olhos um pouquinho. Eu sei que há pessoas aqui que durante a sua infância foram violados e violentados. Foram abusados por primos, por tios, por amigos, por irmãos. E eu sei que tudo isso era um plano de Satanás lá atrás para minar todas as possibilidades que se precisava para que um dia você conseguisse exercer com maestria, poder e autoridade tudo o que Deus pode fazer através de um homem. Sabe isso? Isso tornou algumas pessoas depressivas. Isso gerou problemas traumáticos terríveis. Isso fez com que você tivesse costumes terríveis. Alguns acabaram herdando essa maldição da pornografia porque cresceram em um ambiente de desonra. Isso acabou gerando em você ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa.